foi meu avô e meu pai, e mais a minha avó, meu tio, que nasceu na floresta. Eu já nasci na massacre. Aí os fazendeiros, quando tinha, trabalhando, tomando a nossa terra aqui, espancando nós, levando, tratava nós como bicho, como, mesma coisa como bicho, bicho bravo tratava nós. Eu sofri muito porque, ó, tem muito pancada, meu avô levou para entregar a nossa floresta. A minha avó, a minha mãe levou pancada para entregar a floresta, a nossa cultura e a nossa mel que tinha nessa floresta. Se vira que a questão da terra aqui no Mato Grosso do Sul é evidentemente uma questão de vida ou morte, né? Para muita gente, mais de morte, né? Se fazesse valer a Constituição Federal hoje, na Constituição tá tudo bonitinho. Lá os índios têm o seu direito, lá o índio tem uma página na Constituição, mas nada é feito para fazer valer essa Constituição. Nós pedíamos primeiramente a Deus e depois viemos pedir para o governo brasileiro que faça valer essa Constituição Federal para nós e para todos que precisam da terra para sobreviver. Vários laudos que estão prontos há mais de 10 anos, né? E estão engavetados, né? Só falta a assinatura final para que a demarcação aconteça, né? E isso, digamos, não aconteça, né? É necessário que morra mais gente para que a questão, digamos, se torne ainda mais aguda e necessária de ser resolvida, né? Na prática, digamos, aquilo que eu falei com relação ao Estado no geral, se aplica bastante claramente no Mato Grosso do Sul, né? Obviamente com a ajuda da política, digamos, né? Do governo estadual, né? Que tem sido condescendente, né? Ou sensível, digamos, né? Entre aspas, né? Às demandas dos setores, digamos, latifundiários, né? Da luta pela reforma agrária é uma questão indígena e quilombola, né? Isso é uma questão que se impõe, né? para a conjuntura futura, né? A necessidade de verificar de que essas lutas todas têm objetivos comuns e a necessidade de uma unificação nesse sentido, né? Isso já está em curso, digamos, em boa parte dos debates recentes, né, dos movimentos sociais, e acho que é o que está se tornando cada vez mais evidente, né? Na prática, isso é também o que tem se visto nos países nos quais os indígenas têm assumido um protagonismo significativo, né, como Equador, Bolívia, particularmente, né? No Brasil, o que a gente verifica é que a organização política das comunidades indígenas é muito incipiente e, obviamente, não é por falta de qualidade, né, senão por falta justamente da violência, né, que as suas lideranças têm evidenciado nos últimos tempos, né? Então fica bastante difícil pensar na organização política na medida em que as suas lideranças são sistematicamente assassinadas, né? Então fica um pouco difícil pensar nisso, né? Então, na prática, o que nós vemos, né, é um pouco, digamos, a necessidade de pensar essa unificação na medida em tentar mudar, digamos, essa dinâmica que está colocada hoje com relação à terra, né? Obviamente que a questão da terra hoje, digamos, é central, né? Na medida em que o agronegócio, né, aqui na região, o agronegócio coloca aquele discurso todo de alimentar, né, a sociedade, isso aqui, né, só alimenta os seus bolsos, né, que a gente enxerga, né? Até eu também estou descobrindo agora tanta coisa, não só as maldades que fizeram com os índios, isso vai mostrar com certeza, mas que mostre também como o Brasil ficaria pobre culturalmente, pobre como um país, como uma nação, se não colaborasse para a recuperação das terras e da cultura indígena. O Brasil se eliminar totalmente, porque ainda continua, né? Se eliminar completamente
essa parte da população ou integrar como favelado nas cidades, que dá na mesma, né? Achando que isso que é o progresso, como diz a Cátia Abreu no artigo dela, que o índio quer ficar mesmo na beira da cidade comprando bens de consumo. Se eliminar isso, vai perder uma parte enorme da riqueza do Estado. Porque quando aqui chegaram os não indígenas, não havia fronteira dentro do nosso país, de norte a sul, de leste a oeste. Não existia divisa, não existia cercas. O que é que existia nesse chão brasileiro que passou a ser chamado de Brasil a partir de 22 de abril do ano de 1500? O que é que existia aqui? Muito índio, muito bicho, muito peixe nos rios e a mata virgem. Não havia destruição da natureza. Então, por que é que não querem nos devolver uma parte desse chão todo que já foi nosso? Nós não estamos querendo tudo, estamos querendo uma parte do que nos foi tirado. Os índios foram o SPI, né, foi catando os índios, né, que estavam esparramados nos seus territórios tradicionais e foi juntando eles, foi confinando nessas pequenas reservas. Por isso que todas essas reservas hoje elas devem ser demarcadas de acordo com o que diz a Constituição Federal. É um direito dos povos indígenas e é um direito originário. como wahiko se pudiera no te ato e wahiko se pudiera poder ato no vipu ka pera o que para porque evito haine tu koyo no kutira ainara ya koi ko ene kono kasso na ke uti inna to adika vito per porque suti hanara kono ko kasso na ke ut ho che ut ha koi putia ki ato e no kono ko ho che ut